agora convidaremos a força feminina, a mulher, a Carol Paiva, que vai falar sobre a força do empreendedorismo feminino. Carol, por favor, seja bem-vinda a essa. Se a gente fizer todo mundo pensar sobre dinheiro, a construir patrimônio, a gente muda esse país. Bom dia! Bom dia, Carol. Bem-vinda. Obrigada, você me escuta bem? Sim, sim. Muito bom, muito A obrigada. força feminina agora com a gente. Fique à Obrigada, vontade, de mais Carol. nada. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais falando depois de Jean Guier, João Kepler, grandes amigos que eu admiro pra caramba, principalmente nessa jornada empreendedora, né? Foi bem bacana quando o Celso me convidou para esse congresso maravilhoso. Gosto muito do assunto de educação, como o João já adiantou, né? Eu sou investidora também em EduTech, foi assim que a gente começou a nossa parceria, né, junto à Bossa Nova também. E por quê, né? Eu vou contar brevemente aqui a minha jornada e colocar muito bem esse ponto que me pediram aqui sobre o empreendedorismo feminino. Acho que é primeiro de tudo, né, dizer que é tão importante você se atualizar, você estar antenado aos movimentos que estão acontecendo para que você possa tomar decisões melhores. Se esse evento fosse presencialmente, eu sempre começo dizendo, né, que o bom dia tem que ser muito forte, ou boa tarde, ou boa noite, senão eu não ensino a ganhar muito dinheiro, né? Então a gente tem que brincar sempre com isso, mas é um assunto muito importante, falar sobre grana, money, bufunfa. Eu faço parte, como falei para vocês, desse pool de EduTech, porque eu tenho uma empresa listada na Bolsa de Valores, a Atom SA, e o foco da Atom é popularizar o mercado financeiro. E eu acredito que se eu vou popularizar o mercado financeiro através da educação, eu preciso estar antenada ao que está acontecendo no mundo da educação. Quais são as edtechs que estão aí, quais são as plataformas, as tecnologias, o jeito de aprender, a gamificação. Então tudo isso colabora bastante para que a gente possa aí ter um conteúdo cada vez mais assistido, né? Prender mais a atenção do aluno, fazer com que o aluno possa aprender de fato de uma forma mais simples e objetiva. Bom, como vocês devem acompanhar, né, o mercado financeiro não é um mercado muito feminino, né? É um mercado que tem muito mais homens do que mulheres, mas a gente vem mudando isso e eu vou contar um pouco para vocês dessa jornada. Se um dia você pensou que Bolsa de Valores não era para você, eu posso afirmar que eu também pensei que não era para mim, porque eu ia fazer moda. Então, tudo a ver com Bolsa de Valores, né? Então, eu ia fazer faculdade de moda, quando eu decidi fazer primeiro administração de empresas, para depois fazer moda. Por quê? Porque primeiro que o vestibular de ADM era mais concorrido, né, mais difícil do que o de moda. Então eu pensei, putz, se eu vou ter que fazer os dois, porque eu não posso ter uma empresa se eu não souber fazer a gestão de uma empresa, eu não quero ir à falência, né? Então eu pensava já em montar um negócio, montar uma empresa, então eu via a necessidade de aprender a administrar uma empresa. E daí eu fui fazer administração de empresas primeiro, porque depois eu tinha menos coisa para decorar no vestibular de moda e nada contra. Moda é só números, né? É só um planejamento racional do que era mais fácil naquele momento. E daí foi bem curioso, porque eu fui fazer administração de empresas, com também a fazer administração de empresas, fazer agronomia, medicina, qualquer outra coisa, e ele decidiu fazer. Somos 2 anos de diferença, eu sou 1 ano adiantada na escola, ele fez 1 ano de cursinho, acabamos entrando no mesmo ano
na faculdade. E no primeiro ano de faculdade, o professor dele, Gentil, eu guardo esse nome com muito carinho, porque foi esse professor que aí mudou os planos que a gente tinha a respeito das nossas profissões, e esse professor Gentil falou para ele sobre Bolsa de Valores. Como a gente sempre foi muito unido, ele também me apresentou a Bolsa de Valores, e eu confesso que a primeira vez que eu vi aquele monte de gráfico, aquele monte de sobe e desce, eu falei, pelo amor de Deus, isso daí não é para mim, eu ia fazer moda, eu quero ver modelinhos, eu quero estar de acordo com as tendências aí da moda. E eu percebi que não era tão complicado quanto todo mundo vendia. E daí eu percebi que era comprar barato e vender caro. Coisa que mulher, inclusive, sempre tá de olho, né? Porque, por exemplo, se eu quero muito um sapato, o sapato custa R$ 1.000, ele vai para liquidação por R$ 100, é o mesmo sapato. Então eu vou comprar ele por R$ 100. Eu ainda nem tenho certeza se eu vou usar o sapato, mas eu posso vender depois por R$ 200, porque eu tô pagando barato. A bolsa não é diferente. Então eu achei que não era um caminho tão difícil assim como muitas pessoas vendiam. E daí eu comecei a me especializar nesse mercado. E daí eu convido, inclusive, todas as mulheres a aprenderem sobre bolsa. Por quê? Porque a bolsa é o único lugar que eu conheço que é meritocracia pura. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você nasceu rico, se você nasceu pobre. Não importa o seu sobrenome. Todos nós somos iguais na bolsa de valores. O que vai fazer você ter sucesso é a sua dedicação, é a sua habilidade de comprar barato e vender caro, ou de vender caro e comprar barato, de você fazer a análise das informações para que você possa tomar melhores decisões. Aí pensei, poxa, eu estava com 17 anos. Falei, caramba, esse negócio eu posso fazer online, né? Era o finalzinho do Pregão Viva Voz. Eu posso fazer online e eu posso ganhar dinheiro sem ninguém ficar me julgando ou ter que convencer ninguém. Então eu achei uma oportunidade maravilhosa, principalmente porque, como toda mulher, eu pensava, poxa, se eu casar, quiser ter um monte de filhos, eu não quero trabalhar até tarde todos os dias, eu não quero ficar fora de casa, né? Então eu quero ter a possibilidade de ganhar dinheiro e ter a liberdade, a flexibilidade de estar com a minha família. Então isso foi um dos motivos que mais me incentivou a estar nesse mercado. E daí eu coloquei como um planejamento. Poxa, eu tenho 17. Então, antes dos 25, né, se esse negócio dá dinheiro e ele dá até com uma certa facilidade, né, porque você não precisa de né, montar uma empresa, contratar um monte de gente, etc. Então, eu vi ali uma oportunidade de fazer um patrimônio para que eu pudesse primeiro viver de renda. Ou seja, o meu dinheiro aplicado pudesse manter os meus custos. E daí eu até brincava, né? Antes dos 25 eu quero me aposentar. E daí todo mundo fala assim, poxa, deu errado, né? Você está com 33, você continua trabalhando? E daí eu posso afirmar, deu certo. Por quê? Porque eu juntei patrimônio até os meus 25 anos que eu conseguia viver de renda se eu quisesse. Se eu quisesse, sei lá, casar, morar no Havaí, ter 10 filhos, eu poderia. E eu não estou falando de se aposentar no ambiente de parar de trabalhar, e sim colocar a construção de patrimônio como uma libertação de você poder decidir em que cidade você vai morar, com quem você vai se relacionar, o que você vai montar de negócio. Então a liberdade financeira, ela não serve para você parar de trabalhar. Pelo contrário, serve para você poder dar foco nas coisas que você realmente sente prazer em fazer. Então eu continuo trabalhando porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada por compartilhar o que eu faço e como isso mudou a minha vida também. E daí é bem interessante de dizer que quando a gente fala de mulheres empreendendo e homens empreendendo, são características diferentes. E eu não estou nem aqui para falar quem é melhor, se a mulher é melhor do que o homem para empreender, porque eu nem acredito nisso. Como vocês devem ter observado, eu faço parte também do Instituto Êxito, sou sócia fundadora, junto com o Janguier, João Kepler, e quando o Janguier me convidou, eu fui a única sócia fundadora mulher. Poxa, que absurdo, não sei o que. Não, peraí. Se tem poucas mulheres aqui, vamos fundar a Câmara de Empreendedorismo Feminino. Vamos trazer mais mulheres para dentro do êxito. Vamos trazer mais mulheres empreendendo dentro do êxito. E vamos usar todos esses homens para dar mentorias para todas essas mulheres. Então não é uma disputa entre a mulher e o homem empreendendo, ou a mulher ela tem que conquistar o espaço dela, tirando o espaço de um outro homem. Eu acho que é de unir forças e entender quais são as características femininas e quais são as características masculinas. No caso do empreendedorismo, uma coisa que eu gosto muito de afirmar aqui é que é muito gostoso você incentivar a aprender sobre qualquer porquê. Porque ela cria automaticamente uma espiral positiva do bem. Como assim? Uma mulher, quando descobre algo bom,
ela compartilha com muita gente. Essa é uma habilidade nossa natural. Então, por exemplo, eu gostei de um batom, eu mando para todas as minhas amigas. Ah, eu gostei desse congresso, eu mando para todas as minhas amigas, eu mando para todas as pessoas que eu conheço. Então, tudo isso faz uma grande diferença. Então, se você quer, primeiro de tudo, fazer com que o teu negócio ele tenha sempre essa espiral positiva, esse compartilhamento, convide mulheres. Não tem erro. Porque a mulher automaticamente tem essa característica de querer chamar todo mundo para aprender aquilo. Né? E de fato, tomar aquele conhecimento. Isso foi algo que eu vi na pele. Né? Então, no mercado financeiro, tinha muito homem. E daí eu comecei a me destacar, explicando sobre bolsa, explicando sobre mercado, deixando as minhas aulas mais didáticas, e eu percebi que as pessoas, elas, quando aprendiam bolsa, quando a maioria dos homens, dos meus clientes homens que aprendiam bolsa, eles guardavam para eles aquela informação. Não estou falando isso de uma forma, né, geral, né? Então, a maioria ali, não estou falando que não existem exceções de pessoas que montam grupos e compartilham, etc. Mas eles acabavam guardando aquela informação. Eu ganhei dinheiro, eu guardo isso para mim. A mulher já tinha a outro pensamento. Quando eu fundei o Clube da Luzinha lá atrás, porque eu percebia que as mulheres se sentiam mais intimidadas em ambientes onde tinha um monte de homem, ela ia fazer uma pergunta e iam achar besta a pergunta dela e etc. Aí eu fundei o Clube da Luzinha. Eram encontros feitos em Sorocaba. A gente lotava o evento assim, ó. Eu falava para meia dúzia de mulheres, pronto, elas já convidavam outras, cada uma já convidava 10, pronto, o evento já estava lotado. Então, isso era uma característica que eu fui vendo que era muito feminina, de compartilhar muito rápido aquela informação, de querer estar junto com as amigas, de querer fazer com que aquele movimento se destacasse rapidamente. Né? O que acontecia muito diferente no caso do universo masculino. O do Clube da Luzinha é até bem curioso de dizer sobre ele. Por quê? Porque elas tinham essa preocupação de que a pergunta dela poderia parecer boba, poderia não ser tão relevante, alguém poderia dar risada da pergunta dela. Mas aí eu vou colocar um ponto aqui, pessoal. Quando você achar que a sua pergunta é boba, quando a sua pergunta não é importante, saiba que, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, 99% da população não sabe sobre o mercado financeiro. Então, a sua pergunta é igual de todos que estão ali. Então, uma das coisas que elas não percebiam, né? Eu fiz o Clube da Luzinha, só tinha mulher, mas as perguntas eram as mesmas. As mulheres me perguntavam as mesmas coisas que os homens. Por quê? Porque quase ninguém sabe investir em bolsa de valores no Brasil. A gente cresceu, mas a gente ainda tem pouco mais de 1% da população investindo. Gente, até 2 anos atrás, e eu não gosto de falar esse número, mas até 2 anos atrás a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Esse é um número que deveria nos incomodar bastante. Principalmente por quê? Porque se a gente comparar com os Estados Unidos, a gente tem mais de 50% da população investe. E claro, tem alguns fatores que colaboram para isso. Primeiro fator, porque muito tempo no Brasil a taxa de juros, ou seja, a renda fixa, era muito alta, né? Então, até pouco tempo, 5 anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros aí de 14,25% ao ano. O que significa isso? Significa que você colocava o dinheiro em renda fixa e ficava lá tranquilinho. Por que você vai tomar risco em renda variável? Só que o cenário mudou, a taxa veio para 2% ao ano e agora a gente está em 3,5% e a expectativa até o final do ano é que seja 5,5%. Com essa distorção de inflação aí que vocês devem ter acompanhado, existe mais uma nova atualização, né, de que a taxa de juros pode chegar a 6,5%. Então tem analistas prevendo 5,5%, tem analistas prevendo 6,5%, mas ainda assim é bem mais baixo do que era os 14,25% que as pessoas estavam acostumadas. E isso significa o quê? Significa que o investimento em renda variável aumentou significativamente. Então o mercado ficou muito mais propenso ao risco. Por isso aumentou o número de investidores na bolsa, por isso aumentou o número de investimentos em startups. Até brinquei com o João Kepler outro dia, que antes a gente que escolhia as startups, agora nós estamos sendo escolhidos, né? Porque as startups têm tantas opções de investidores que elas escolhem muito bem agora com quem elas querem estar, né? Então, porque o mercado está muito líquido, está muito investidor. Esse é um ponto. O mercado imobiliário também deu uma bela aquecida. O mercado de agro não precisa nem dizer. É bem legal de ver a quantidade, inclusive, de mulheres que estão entrando no agronegócio, pessoal. Vou atualizar vocês de algumas iniciativas onde as mulheres estão se destacando. A primeira delas, não posso deixar de dizer, da própria Bolsa. Antes, há 3 meses atrás, a gente tinha aproximadamente 800 mil mulheres na Bolsa de Valores.
E o que a gente fez? A gente fez um movimento chamado Rumo a 1 milhão para que a gente atingisse 1 milhão de mulheres investidoras. E isso foi mais rápido do que a gente imaginava. A gente atingiu isso em 2 meses, já tem mais de 1 milhão de mulheres investidoras. Aí estou dando entrevistas para vários canais, né, vários jornais, e foi bem curioso. Eles perguntaram qual é a próxima meta. Eu falei, uai, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões e assim vai. É de popularizar o mais rápido possível o número de mulheres na Bolsa e já vou explicar os motivos disso. Quando eu entrei na Bolsa, e daí parece uma velha falando, mas já fazem 16 anos, na minha época, né, tinham 5% dos investidores eram mulheres. Hoje a gente já está na casa dos 27%. Mas leve em consideração que existe mais mulheres do que homens na população brasileira. Então, ou seja, a gente tem que chegar no mínimo em 50%. Essa é a realidade que a gente precisa viver. Mas claro que para isso a gente precisa acelerar, porque também está aumentando o número de homens investidores. Carol, mas por que você quer tanto mais mulheres investidoras? Gente, porque a mulher acaba sendo um agente de transformação. Então presta atenção. Quando a gente fala sobre dinheiro e sobre empreendedorismo, a maior parte das famílias, as mães passam mais tempo com os filhos do que os pais. Reforço, na maior parte das famílias, tá? Então, o que isso significa? Significa que o primeiro dinheirinho para ir para a escola, o comprar barato e vender caro, né? Ou seja, a lógica de preço no supermercado, vai ser de quem? Vai ser da mãe. A mãe leva a criança, né, leva os filhos para essa lógica. Então, ou seja, é preciso que mais mulheres entendam sobre investimento e sobre dinheiro, porque daí, mais rapidamente, a gente vai mudar a situação econômica do nosso país. Porque o nosso país, ele foi criado numa cultura do endividamento e não do investimento. Você não precisa ir muito longe em números aí para ver a quantidade das pessoas endividadas versus a quantidade de pessoas que são investidoras. Isso precisa ser transformado. Só que o problema de você transformar só o adulto é que isso demora muito mais tempo, porque ele já se endividou. Ele já tem essa cultura, ele tem uma crença limitante sobre dinheiro, ele tem vários obstáculos para ele tomar risco, que ele cria objeções, então, ou seja, é muito mais trabalhoso. Mas a gente não pode deixar de fazer, tá? Não estou falando que a gente vai ignorar os adultos e vai só focar nas crianças. Mas, se a gente quer, de fato, tirar as algemas dessa cultura voltada para o endividamento, nós precisamos das mulheres como agentes de transformação. Porque elas vão incluir no dia a dia, dentro das famílias, essa cultura do investimento. Essa cultura do empreendedorismo. As mães têm esse poder de incentivar também os filhos a empreender. Eu, recentemente, né, fui convidada para o Shark Tank Brasil, para a 5ª temporada, e estou agora na 6ª temporada. E eu tive a alegria de assistir o pitch do Gabriel. O Gabriel tem 15 anos. E daí ele fez uma proposta para eu investir na MBA Kids. Só que na hora ali não era interessante, porque ele estava apresentando 2 empresas, onde uma já lucrava, a outra não, e ele estava me convidando só para que ele ia montar ainda, né? E como ele não tinha aquele poder de decisão naquele momento, eu deixei as portas abertas, dizendo, se um dia vocês pivotarem, etc., eu quero muito fazer parte disso, mas principalmente, Gabriel, dê parabéns para os seus pais, porque se você tem hoje essa atitude empreendedora e se você chegou até o Shark Tank Brasil, você teve pais que te incentivaram a isso e que te davam um exemplo dentro de casa. Dito isso, recebi uma mensagem inbox no meu Instagram da Maria, que é a mãe do Gabriel, dizendo, Carol, gostei muito da tua fala, do jeito como você tratou o Gabriel, obrigado pelo elogio e etc. E continuamos essa conversa. Muito bem. Eles pivotaram o negócio, me apresentaram de novo o negócio e agora a gente vai investir neles. Porque, de fato, eles mudaram o que precisava ser mudado. E daí eu fiquei bem curiosa para conhecer a família do Gabriel, né? Conheci o pai, conheci a mãe e, pasmem, ele tem uma irmã chamada Sofia, que também é o quê? Empreendedora. Inclusive vai participar do Tang, né? Também foi selecionada, vai estar aí no próximo Shark do Tang lá, que é para crianças. Então, olha que legal. Os pais, quando são participativos na vida dos filhos, trazendo empreendedorismo e trazendo sobre investimentos, olha a transformação que é. E muito eu vi, obviamente tem a participação do Júnior, que é o pai, mas muito presente a mãe.
a Maria, que teve essa curiosidade de aprender mais sobre empreendedorismo, impulsionada pelo próprio filho, né, que queria aprender isso, ela foi lá, estudou sobre isso e ela conseguiu formar 2 filhos empreendedores já. E a mesma coisa do John Kepler, né? Ele fala com muito orgulho, ele tem todos os filhos dele são empreendedores. Então, a importância das famílias começarem a entender mais sobre investimentos e sobre empreendedorismo. E daí, pessoal, a importância principalmente, como eu falei, de inserir no contexto as mulheres e principalmente as mães, porque eu acredito que como elas têm mais tempo ali de convívio com os filhos na média geral do nosso país, isso pode afetar significativamente a nossa educação. E de novo, a importância da gente quebrar essa história, esse histórico pesado do endividamento, dessa cultura contra o dinheiro, dessa cultura onde o dinheiro é pecado, onde o dinheiro é sujo, onde o dinheiro é difícil, onde eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Tudo isso pode ser mudado. Como? Através da educação. Através não só da educação dentro das escolas, mas trazer as famílias para dentro dessa educação, fazer esse convívio entre as famílias. E aqui eu deixo até uma provocação, porque eu acho que esse congresso, falando só com educadores aqui, eu acho que é uma das provocações que a gente precisa fazer em todos os aspectos, em toda a nossa história aqui, né, como educadores, é de provocar não só as instituições para levar empreendedorismo, levar educação financeira para perto, mas também de convidar as famílias para dentro das instituições, provocando elas também a se formarem com mais propriedade nesses assuntos para que a gente possa ter um efeito melhor. Porque no final do dia, quando a gente fala de transformar a mulher num agente de transformação para que a gente acelere essa mudança do endividamento para o investimento, qual é o benefício disso no final do dia? Quem ganha com isso? Todos nós, sem exceção. Porque a economia brasileira é formada por quê? Por pessoas. Eu acho até engraçado quando as pessoas falam da economia como se fosse algo, né, subjetivo, distante da realidade delas. Economia somos nós, no nosso dia a dia. Se eu ganho dinheiro e todos vocês ganham dinheiro, o que acontece? Nós continuamos gastando dinheiro. Gastando dinheiro onde? Na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, empregando, investindo em startups, gerando novos empregos. Então, tudo isso está diretamente ligado ao sucesso financeiro dos brasileiros. Então, quando a gente fala sobre educação financeira, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente não está falando sobre individualismo, a gente está falando sobre o coletivo, que é algo que a gente precisa aí dar um chacoalhão. Se o Brasil entender isso, ninguém segura a potência que nós somos. Nós já somos. Nós só precisamos descobrir isso e fazer com que o brasileiro tenha mais orgulho ainda do Brasil, do país que ele está, e que ele tenha esse senso de colaboração. Por isso, de novo, pessoal, eu acredito muito nesse incentivo à mulher empreendedora, nesse incentivo à mulher investidora, não só como um benefício para elas, mas para toda a sociedade como um todo, porque a gente consegue, de fato, ter o impacto que a gente precisa ter. Se a gente não incluir, incentivar e motivar, a gente não vai conseguir atingir esses objetivos. E, infelizmente, os números ainda de mulheres, por exemplo, investidoras, é bem menor. De mulheres com independência financeira, muito menor do que os homens. Ah, mas é porque mulher ganha menos do que os homens, etc. Muitas vezes é porque elas mesmas ainda não acreditam no potencial que elas têm. Eu fazia o Clube da Luluzinha e olha que curioso, sempre que eu fazia um evento só com mulheres, terminava o evento, ela aprendeu tudo e não sei o que, nananã, ela chegava para mim e falava assim, Carol, adorei, vou falar com meu marido, ele vai te procurar, a gente vai começar a investir, acho que eu vou falar com ele, vou conversar com o meu namorado, vou conversar com o gerente do banco. Ela sempre jogava para alguém, a maioria acaba fazendo isso. Não entende que ela mesma pode fazer isso, que ela consegue investir, que ela consegue aprender isso. E esse é uma das coisas que a gente precisa cada vez mais incentivar. E esse incentivo, pessoal, está no dia a dia. Esse incentivo está numa sala de reunião, esse incentivo está dentro da tua empresa, esse incentivo está dentro de uma sala de aula. É quando você mostra para o outro, e que daí vem a questão da empatia, você mostra para o outro, olha, você tem conhecimento. Fala. A gente quer te escutar. Você consegue fazer. Você não precisa. Você devolve até a pergunta. Pô, eu estou querendo investir em Bradesco. O que você acha? Me conta primeiro você. O que você acha? Quais são os motivos pelo qual você quer investir? Então isso é cultural.
é um dia a dia que a gente pode inserir em pequenas atitudes para incentivar mais mulheres a serem empreendedoras. Eu vejo muitas iniciativas de empresas dizendo: estou contratando mais mulheres, mas não é só contratar. Não é só dar a vaga. E um movimento agora, também recente, de muitas pessoas convidando para o conselho, né? Porque os conselhos das empresas listadas na Bolsa têm mais homens do que mulheres. E daí eles começaram, né? Como se fosse cota. Não é isso que as mulheres querem. Elas querem, de fato, não estar lá só para ser um número. Ah, tem 5 homens no conselho e tem uma mulher. Pronto, a gente está aqui na cota, pelo menos tem uma mulher. Não. Coloca de fato alguém que está agregando, que vai dar algum conselho, ou alguma opinião, ou alguma sugestão que vai agregar no negócio. Então, isso vai fazer ter uma transformação. Você só colocar lá uma mulher para ela ser coadjuvante, para ela simplesmente preencher um número, isso não vai ter uma transformação. Isso não vai ajudar ou motivar aí uma força empreendedora. Então, dá espaço. Ó, eu estou te convidando para participar desse conselho porque eu quero saber as suas ideias. Quais são as suas ideias para essa empresa? Você conhece a empresa? Você quer ajuda para conhecer mais a fundo da empresa? Eu quero sempre que você fale dentro dessas reuniões. Por quê? Porque as características femininas, como eu falei, são diferentes das masculinas. Dentro da empresa, hoje, eu e meu irmão somos sócios. Eu sou a CEO da empresa, né? Eu sou a presidente da empresa. A gente, claro, se dá muito bem, também briga bastante, né? Como todos os irmãos, mas a gente usa a favor essas características. Ele é muito prático, muito seco, muito objetivo. Então, quando eu preciso, por exemplo, conversar ou motivar os meus colaboradores, conversar com o meu time de vendas, mostrar que as pessoas são importantes, etc., eu falo mais do que ele. Quando a gente precisa de questões mais práticas, financeiras, etc., ele acaba falando mais do que eu. Quando ele precisa ir para a mesa, por exemplo, e incentivar os meninos a aumentar o lote, etc., ele acaba falando mais do que eu. E isso é um jogo inteligente. Isso é um complemento inteligente. Uma das coisas, eu acho que mais inteligentes, inclusive, que Gustavo Cerbasi escreveu foi: casais inteligentes enriquecem juntos. É você juntar forças. Quando você junta características diferentes e você mostra que, pô, legal, mulher conhecendo sobre mercado, sobre investimentos, homem já conhece sobre isso também, a gente junta forças e a gente explode. Então não é uma guerra entre mulheres e homens, e eu sou contra qualquer movimento que seja ou feminismo ou o machismo. Qualquer um dos dois é horrível. Eu acho que a gente precisa, de fato, incentivar mais mulheres a empreender, mais mulheres a investir, mas de uma forma colaborativa. E é o que eu brinquei para vocês que acontece no Instituto Êxito. O Instituto Êxito é um instituto de empreendedorismo, como acho que todos vocês já conhecem, de tanto que, né, o Celso fala, o Janguier fala, o João Kepler fala, a gente fala em todos os lugares que a gente tem oportunidade. E dentro do Instituto, né, quando foi fundado, tinha mais homens do que mulheres. Quando a gente fundou a Câmara de Empreendedorismo Feminino, a gente falou: a gente vai pegar todos esses homens para mentorar também. E todas as vezes que eu faço uma iniciativa igual o Atom Ladies, que é o nosso grupo de mulheres investidoras na Atom, quando eu faço esse grupo, eu trago homens para dar aula também. Então não vou pegar e só, não, só pode dar aula mulher, ou só pode trabalhar na minha empresa mulher, nada disso. E a mesma coisa que aconteceu quando a gente decidiu montar o Pool Ladies, que é um pool dentro da Bossa Nova de investimentos, onde o comitê é feito por mulheres. Eu sou homem, não posso investir no pool? Pode. Tem vários homens que investem junto com a gente. Mas o comitê é feito por mulheres. E por quê? Porque a gente percebeu que, primeiro, eu participava dos comitês, o mesmo dia do TEC, só tem eu de mulher. E daí o que acontecia? As mulheres, as startups que têm só mulheres, muitas vezes elas ficavam aí inibidas a fazer apresentações que eram do universo feminino, por exemplo. Que eram características, sei lá, gestão do armário, gestão do tempo junto com os filhos, coisas que são mais do dia a dia feminino. Então tinha que argumentar muito para o homem poder entender o que ela estava ali apresentando. Né? Não que eles não vão investir, pelo contrário, eles entendem todas as oportunidades que tem. Mas a mulher que estava apresentando, às vezes, sentia, né, mais constrangida em fazer uma apresentação onde ela não via ali uma mulher. Isso é empatia, pessoal. E isso é importante, porque a gente quer incentivar o empreendedorismo, então a gente precisa deixar o empreendedor o mais confortável possível para nos abrir quais são as suas características positivas e quais são os seus gargalos, quais são as suas dificuldades, onde a gente pode colaborar com eles. Então a gente montou esse pool onde o comitê é de mulheres e onde a gente dá preferência para investimentos em
empresas que tenham como fundadora a mulher, não precisa ter só no quadro mulheres, ou que tenha mulheres na liderança. Essa é a primeira lógica que a gente tem. E por que a gente montou isso? Para incentivar mais mulheres a entenderem sobre investimentos, que elas podem sim investir em startups, que elas devem olhar para esse cenário também e que elas podem participar ali do comitê. Então, além da gente motivar as startups, a gente está motivando aí também os investidores, né? Mais mulheres olharem para esse mercado. E por último, mas não menos importante, eu acho muito a pena reforçar aqui o mercado de agro. Eu sou apaixonada pelo agronegócio. Eu acredito que o Brasil ele precisa tratar com mais carinho o agronegócio. Ah, mas a gente já está ganhando dinheiro com o agronegócio, com essa alta do dólar, o PIB foi super positivo no ano passado, etc. Sim, mas ainda é falado como se fosse pejorativo. Ah, o Brasil é o celeiro do mundo. Isso não é pejorativo. A gente precisa agradecer a quantidade de terras e clima favorável que nós temos. Nós somos de fato, abençoados por ter tantos fatores positivos que colaboram para que o agro possa empreender aí de uma forma muito mais orgânica, sem tanta intervenção, né? E que ele possa de fato crescer. Mas a gente está numa geração onde as fazendas elas estão sendo mal administradas, onde as pessoas estão só olhando para a tecnologia e os herdeiros, inclusive, foram, né, se especializando, se educando e não queriam mais fazer a gestão dessas fazendas. Então é importante sim a gente olhar com mais atenção para o agronegócio como oportunidade de profissionalização e de crescimento, porque ele pode de fato colaborar e muito para a nossa economia, né? E daí me veio um movimento que eu comecei a caçar, porque meu pai é fazendeiro, né? Eu sempre converso com ele sobre isso. Operei o milho, né? Que você pode operar também na Bolsa de Valores e ganhar com o milho, com commodities. E operei o milho durante aí a pandemia, ganhei com a alta do milho, né? Operando na Bolsa. E comecei a falar para meu pai, a gente precisa incentivar e ensinar mais pessoas a fazerem isso. Curiosamente, num dessas reuniões do nosso Pool Ladies, né? Da Bossa Nova, eu fui apresentada a 2 grupos de mulheres do agronegócio. Um que é o Damas e outro, se eu não me engano, é o Agro Líderes, que são 2 grupos, e até tive uma reunião ontem com a Stephanie, que são de mulheres do agronegócio. Mulheres que ou são casadas com fazendeiros, ou que os pais eram fazendeiros, etc., e que começaram a estudar a Bolsa de Valores para poder fazer trava. O que é trava? É quando você tem a produção, você pode fazer o hedge, você pode já travar o preço num contrato futuro através da Bolsa de Valores. Olha quantas oportunidades existem dentro do mercado financeiro e do empreendedorismo. E quando essas mulheres começaram a se movimentar, porque a Stephanie fez um curso meu, e daí ela acabou narrando isso, eu falei, olha que incrível. Elas estão se mobilizando para mostrar que elas podem continuar, ela tem 3 filhos, podem continuar em casa, elas podem acessar o mercado financeiro, colaborar com o sucesso da família, sem precisar ir para o sol, ou precisar abdicar do tempo com os filhos ou com a família. Então, esses movimentos, pessoal, que eu queria colaborar com vocês hoje, que estão acontecendo no Brasil e que precisam ser incentivados, mas incentivados na sua melhor essência, incentivados trazendo a mulher para um debate de igual e não de preconceitos e não de distanciamento. Quando você cria um clube onde você fala, não, aqui só entra mulher, a mentoria é só de mulheres, etc., você está excluindo os homens. E eu não acredito nisso. Eu acredito que é o único jeito de apoiar a força empreendedora feminina que tanto se fala é justamente de unir forças. E justamente de fazer como foi feito hoje. Eu fui convidada aqui para falar, não porque eu sou mulher, eu fui convidada aqui para falar porque tanto o Celso, quanto o Janguê, quanto o João Kepler conhecem o meu trabalho. O Celso conhece meu trabalho de longa data. E mesmo se eu fosse um homem, tenho certeza que ele me convidaria da mesma forma. Então eu não sou convidada por o fato de ser mulher. Você precisa ser convidada porque você está agregando aquele movimento, aquele congresso. Então eu fiquei muito feliz com um convite, porque eu sei que eu estou aqui junto com pessoas de alto nível, tanto quem está assistindo quanto quem está falando aqui. E isso que precisa ser reforçado no nosso dia a dia. Nós vamos acelerar o empreendedorismo feminino, nós vamos acelerar o número de mulheres investidoras se a gente der esses espaços cada vez maior para que as mulheres possam falar,
para que as mulheres possam entender que elas podem contar com a colaboração masculina também. E, pessoal, coloquem isso no radar de vocês. Mulher como agente de transformação. Quanto mais mulheres aprender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, mais rápido nós vamos mudar a educação do nosso país. E isso não é só uma responsabilidade das instituições. Começa junto com vocês, mas precisa dar continuidade dentro de casa. É o que eu mais acredito. No poder entre as instituições e as famílias, a gente acelera isso e a gente vira a potência que a gente merece ser. Se a gente realmente levantar essa bandeira, se a gente levantar isso, a gente rapidinho muda a situação econômica do nosso país. É o que eu mais acredito e é o que eu queria colaborar aí com vocês no dia de hoje. Fiquem atentos aos movimentos aí da Bolsa, temos muitas oportunidades ainda, a taxa de juros em baixa favorece bastante. Participei aí durante essa semana de um evento do BTG CEO Conference, que foi muito legal, que teve a fala do Paulo Guedes, né? E ele mostrando vários caminhos onde estão sendo solucionados problemas, principalmente de gastos do governo e de controle justamente a incentivos na economia e que podem colaborar bastante para o nosso cenário de empreendedorismo. Então é isso que eu queria colaborar aí e compartilhar aí com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado, Carol. Muito bom, legal. Muita coisa interessante que você colocou para todos nós. E agradecer a sua importante participação neste nosso 13º Congresso das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular Brasileiro. Valeu mesmo, Carol. Um abraço. Eu que agradeço. E quantas vezes vocês me convidarem, quantas vezes eu vou aparecer aqui. Um beijo para Celso e para toda a equipe que foi maravilhosa.